Como nós vimos no vídeo anterior, a mitologia ela não entregava mais as chaves para entender o mundo. Para isso, começou a surgir o que nós chamamos de senso crítico. O senso crítico ela é a derivada da atitude filosófica. Aquilo que vinha antes era o que nós chamamos de senso comum. O senso comum nós vemos no dia a dia, por exemplo, muitos têm aí seus pais, suas mães, seus avós, eles recomendam chá de boldo, chá de alho para muitas doenças e nós não dizemos que esse conhecimento que vem do senso comum está errado. Em muitas coisas, o conhecimento do senso comum está certo. Mas a atitude filosófica, ela lança um olhar sobre esse senso comum que nós chamamos de senso crítico. Ele o quê? Questiona por que essas coisas são assim. Por que o chá, por exemplo, ele dá certo? Nós poderíamos tratar de diversos outros exemplos. O chá, eu acho que fica bem caracterizada a questão do senso comum, né? Aquele senso que vem trazido do pai, da mãe, dos avós, e que no tempo da Grécia Antiga, de Tales, de Mileto, era muito difundida no meio das pessoas. Tudo que eles conheciam eram respondidas pelos deuses, eram respondidas porque Deus quis assim. A atitude filosófica, então, ela veio rompendo, né? Acrescentando o senso crítico e rompendo com aquele tipo de pensamento. A atitude filosófica, para nós aqui no nosso curso nós padronizarmos, nós vamos dividir em 4 aspectos, né? O rigor, clareza, lógica ou crítica. Esses 4 aspectos da atitude filosófica, ela vem mostrar como que é esse pensamento filosófico. Então, o primeiro aspecto, o rigor, ele se caracteriza por uma reflexão rigorosa. Então tem aí o desenho de um material de química tão conhecido por vocês e ali a precisão exata daquilo. Então aquela observação sobre os eventos, aquela observação rigorosa, uma reflexão sobre aquilo que está ocorrendo e que para você pode ser novidade, para outro talvez não seja novidade, mas a pergunta é por que essas coisas estão acontecendo? A reflexão ela necessita desse rigor, mas só do rigor? Não, ela necessita que tenha clareza em seus fundamentos, né? Então, quando nós falamos assim, ele possui clareza nos seus fundamentos, é que eles não são falsos. Por exemplo, falar que no Brasil existe pobreza é um fato. Você com certeza deve assentir que existem pessoas que têm poucas posses. Mas se eu falar para você, olha só, no Brasil existem 30 milhões de crianças de rua, meninos em situação de extrema pobreza na rua. Aí você pode me perguntar, mas se o Brasil tem 210 milhões de habitantes, como que vai ter 30 milhões que são crianças em situação de rua? Crianças de rua, 30 milhões, é um número que não fecha. Então, quantos que seriam os habitantes das ruas, digamos assim, vão chegar a 60 milhões, a 90 milhões? Metade da população quase está na rua. Então, os fundamentos daquilo que nós estamos falando, hoje em tempos de fake news, isso aí é fundamental, né? Nós vemos diversas postagens, opiniões e que não possui clareza nos seus fundamentos. Ele fala uma coisa e necessariamente não é aquela a verdade, né? Outro aspecto da atitude filosófica é a lógica, né? Lógica simples, básica. Ela não pode os argumentos estarem contradizentes, né? Um argumento contradizer o outro. Quem, por exemplo, fala que todo ser humano é mortal. Concordo, todo ser humano é mortal. Ok. Segunda coisa, Sócrates é um ser humano. Logo, Sócrates é mortal. Veja, nessas 3 propostas, Sócrates, todo ser humano é mortal, Sócrates é um ser humano, Sócrates é mortal. Existe uma lógica, eles não se contradizem, os argumentos e as conclusões. Tá ok?
O outro aspecto da atitude filosófica é a crítica, né? Aí nós temos o quê? O que significa a crítica? É manter a coerência nas partes analisadas, né? Nós vemos aí que muitas vezes, durante o processo de análise da filosofia, não se, às vezes se esquece de manter a crítica. Por que nós estamos fazendo isso? Nós vamos estudar mais para frente, por exemplo, nesse aspecto, as falácias, né? Os diversos tipos de falácias estarão mais para frente no nosso curso. Mas adiantando, né, nós podemos dizer que se você está tratando de um assunto, fala assim, nossa, mas existem muitos pobres no Brasil. Pois é, você está preocupado com os pobres enquanto está chovendo e inundando as casas. Uma coisa não tem relação com a outra. São dois problemas diferentes: a questão da chuva inundando as casas e a pobreza do país. Então, são dois aspectos diferentes. A atitude filosófica ela vai manter o quê? A crítica, né? A coerência nas partes analisadas. Por isso tudo que nós falamos, a filosofia ela não é uma ciência, pois ela não é posse de um conhecimento, tá? Ela dá esse carimbo de dúvida. A ciência ela se caracteriza pela posse de um saber, fruto de um determinado tempo, né? Antes de Newton, as pessoas pensavam que, segundo dizia Aristóteles na física aristotélica, ele não considerava a gravidade, mas que todos os corpos buscavam seu local natural no espaço, que era o chão, o centro da Terra, e aquilo foi aceito por muitos anos. Tales de Mileto, observando a natureza e observando os tempos, ele verificou que a próxima colheita de azeitonas seria muito farta. E o que ele fez? Ele comprou todas as prensas de azeitona que tinha na região. Quando chegou a safra da azeitona, aí ele pôde alugar todas as prensas por um preço maior para todos aqueles que ele tinha alugado ou comprado, né? Então, aquilo não era uma inspiração divina, mitológica, era a ciência, uma ciência que estava nascendo, a agricultura. Por isso está aí essa figura dessa espiga, né? A agricultura que estava nascendo. A filosofia, como nós já vimos antes, é um amor à sabedoria, né? Quando ela é entendida como ciência, ela perde a sua potência, começa a perder potência e o pensamento começa a perder seu movimento. Como nós vimos, essa transição aí dos mitos para a ciência passou pelos pré-socráticos, né? Os pré-socráticos, eles não necessariamente viveram antes de Sócrates. Alguns foram contemporâneos e até depois de Sócrates haviam alguns, mas eles reuniam um conjunto de ideias comuns entre si. Eles buscavam respostas para os questionamentos por meio da razão. Essa é uma característica muito forte deles. A primeira das investigações dele era acerca da natureza, o que nós chamamos de physis, né, que depois gerou o termo física, era o que estava no centro das suas investigações. Eles buscavam qual era o elemento central que fazia com que todas as pessoas, todos os seres, todas as coisas, elas existissem. Para eles existia um princípio original que se chamava em grego arqué, que deu origem depois ao termo arqueológico, né? Arqueólogo é arqué. Como nós vimos na outra aula, um dos que tratavam disso, Tales de Mileto. Ele considerava a água o princípio original de todas as coisas. Eles indagavam toda hora sobre o movimento, a mudança de lugar, a alteração, etc. Nós veremos depois mais para frente, tá ok? Para a próxima aula aí, eu gostaria que vocês fizessem uma pequena tarefa, né? E deixassem no nosso Moodle. A tarefa ela se constitui do seguinte, né? Nós temos na frente do colégio a figura de dois deuses da mitologia grega, Atenas e Ares, né? A tarefa de vocês é fazer uma pequena pesquisa sobre esses dois deuses. Pode colocar, escolha um deus, pronto, melhor. Escolha um deus, não precisa escolher falar dos dois. Faça a sua pesquisa, pode colocar ali de onde você tirou aquela pesquisa, quem era aquele deus, né? E eu quero que você dê um significado do porquê que colocou aquele deus em particular que você escolheu, né? Ou Atenas ou Ares na frente do colégio militar.
Tá ok, pessoal? Muito obrigado, até a próxima. Um abraço.